Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu confesso que eu tô em dívida com todos vocês que se inscreveram no meu canal, porque eu não tô postando com a constância, com a frequência que eu gostaria de estar postando vídeos aqui. E eu tô realmente impressionada com o número de inscritos que eu consegui até o momento, mesmo com essa minha inconstância. Ver esse número de um pouquinho mais de 400 inscritos, pra mim, assim, é algo surreal, porque para falar a verdade, nem muita divulgação do canal eu faço. Então eu fico muito impressionada e muito feliz com todos vocês que estão se inscrevendo. Saber que tantas pessoas se identificam comigo, né? Se identificaram comigo de alguma forma e com aquilo que eu falo, com a mensagem que eu trago aqui para vocês. Sabe o que é melhor de tudo isso? É que aqui nesse canal eu não falo sobre mim. Então, se é algo que está chamando a atenção aqui no canal, não sou eu. Em todos os vídeos que tem aqui, eu sempre falo algo de Deus, sempre falo algo da palavra de Deus. Então, isso me traz muito mais alegria, saber que 400 pessoas se inscreveram no meu canal, gostaram da mensagem e essa mensagem falava de Deus. E que de alguma forma essas palavras podem ter gerado algum efeito na vida dessa pessoa. Então, eu me sinto realmente em dívida com essas pessoas. Eu sinto que eu não estou honrando todas essas pessoas que foram lá e se inscreveram aqui no canal. E eu poderia vir aqui e falar que eu não tenho feito tantos vídeos porque eu estou trabalhando bastante, ou por conta dos meus afazeres domésticos, ou por conta das coisas que eu faço até mesmo na igreja, mas não é nada disso. O problema realmente sou eu mesma. Quando a gente realmente quer fazer alguma coisa, a gente arruma um tempo, né? O nosso dia tem 24 horas e, infelizmente, muitas vezes a gente não sabe aproveitar essas 24 horas da maneira certa. Eu fiquei um pouco desanimada, fiquei pensativa, pensando realmente se era para eu continuar aqui fazendo os vídeos. Eu comecei a me cobrar muito e eu achava que tudo que eu gravava não era bom. E entrou um perfeccionismo muito grande. Nenhum tema que eu escolhi era bom o suficiente. E aí começa a bater uma insegurança, começa a bater umas crises existenciais. Será que realmente é isso que eu tenho que fazer? Será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu estou falando está fazendo sentido? E esses sentimentos vêm entrando e você começa a ficar paralisado, porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando se trata da palavra de Deus. Mas Deus diz que ele não se agrada daqueles que recuam. Deus não se agrada daqueles que começam a fazer algo, principalmente quando é algo para ele, e param no meio do caminho. Eu quero continuar, mesmo que não seja fácil, mesmo que seja difícil, e mesmo que o meu principal obstáculo seja eu mesma. Eu tenho que vencer a minha carne, eu tenho que vencer o meu comodismo, a minha preguiça muitas vezes. E eu escolhi essa seara aqui, né, essa seara aqui da internet que é tão grande, né? Aqui o YouTube é uma seara muito grande, mas realmente, como a palavra diz, são poucos os ceifeiros que vêm para falar coisas da parte de Deus, que vêm falar coisas verdadeiras. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, com esse vídeo hoje? Qual é a mensagem que eu quero deixar? É que você não desista, né? Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 8, está falando sobre os valentes de Davi. Aqueles homens guerreiros que acompanhavam Davi, né, o rei Davi nas batalhas, que sempre estavam ali do lado dele para enfrentar os inimigos. A vida de Davi, ela não foi nada fácil, desde quando ele foi ungido até ele se tornar rei. E até depois que ele se tornou rei, ele sofreu muitas perseguições, eram muitas lutas, até mesmo dentro da sua própria família. E aqui são destacados 3 homens, que foram 3 guerreiros de Davi. E um deles se chamava Jabezão. E esse homem, com apenas uma lança, ele enfrentou 800 soldados. E ele matou esses 800 soldados em campo de batalha, com apenas uma lança. Então, qual era a chance dele contra 800 homens? Qual era a porcentagem que ele tinha de vitória diante dessa batalha? Era nula, olhando com os olhos carnais. Mas Deus, ele se agrada daqueles que não recuam. E depois dele, Eleazar, outro homem, e ele estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha. E nessa batalha, todos os israelitas recuaram, mas aí vem o segredo da vitória. Ele manteve a sua posição.
Isso aqui que eu quero frisar. E continuando, ele manteve a sua posição e ele feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Então a arma que Eleazar utilizava ali era a espada. E qual é a nossa espada? A nossa espada é a palavra de Deus. Ele não largou a espada em momento algum. E nesse dia, Deus concedeu uma grande vitória para Israel. E depois dele, ainda houve Samá, que os filisteus eles se reuniram, onde havia uma grande plantação de lentilha. E o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mais uma vez, o exército de Israel fugiu. Mas esse homem aqui, ele tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Então, mais uma vez, Samá, esse outro valente de Davi, ele tomou a sua posição e ele defendeu ali o campo de lentilhas. E é assim que nós devemos fazer, defender a nossa fé. Nós devemos, de todos esses ataques que têm vindo contra as nossas vidas, mesmo que nós não sejamos maioria, mas se nós estivermos com Deus, nós poderemos atravessar essas barreiras, essas batalhas, turbulências, tendo sempre a palavra de Deus como a nossa arma, como a nossa espada. Não nos cansarmos, por mais que se torne pesado, difícil, que nós continuemos com essa espada nas mãos, assim como Eleazar continuou, mesmo que estava doendo, mesmo que a sua mão estava com cãibras, mas ele não soltou a espada. E o Senhor deu uma grande vitória. Esses homens, eles eram valentes. E ser valente é diferente de ser valentão. O valentão, ele quer brigar por qualquer coisa. Mas o valente, ele se posiciona pela coisa certa. Quando é para defender a sua fé, a palavra de Deus, os princípios cristãos, aí sim ele é valente. Provavelmente esses homens, eles se juntaram a Davi quando Davi estava fugindo da perseguição de Saul. E Davi, ele se escondeu numa caverna. Eram homens que estavam endividados, homens que estavam sem perspectiva nenhuma. E essas pessoas sem perspectiva, essas pessoas que estavam passando por problemas, estavam desolados, eles se juntaram ali com Davi e formaram um grande exército sob a liderança de Davi. E eles eram fiéis a esse homem que os chamou. Por isso que eles se posicionavam dessa forma, pela lealdade, pela fidelidade àquele que havia chamado eles no momento mais difícil que eles estavam passando. E quem nos chamou? Quem me chamou? Quem chamou você? Foi Deus. E todas essas vitórias, essas batalhas, tanto de Davi como de todo o seu exército, não tinha a ver com a força deles, com a habilidade deles, mas era com o Deus que eles serviam. É Deus quem dá força, é Deus quem dá habilidade, é Deus quem dá capacidade. E você sabia que nós podemos orar declarando a palavra de Deus? Então, aqui nós podemos dizer, falar com o Senhor. Senhor, me ajuda. Porque com o Senhor, com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa. Com o teu auxílio, meu Deus, eu posso transpor muralhas. Quantas muralhas se colocam à nossa frente? Mas você pode orar dessa forma e pedir, Senhor, me ajuda a transpor essa muralha. Me ajuda a atravessar essa tropa que vem ao meu encontro. Quando eu estou desanimado, torna os meus pés como os da corça. Me torna ágil para fazer tudo aquilo que eu preciso. Sustenta nas minhas alturas. Treina as minhas mãos para a batalha. Peça isso para o Senhor, para Ele treinar as suas mãos para a batalha e os seus braços, para Ele te fortalecer. Peça para o Senhor te dar o escudo dele, o escudo de vitória. Peça para Ele transformar em luz as suas trevas. Peça que Ele sempre mantenha acesa a sua lâmpada. Olha como a palavra de Deus ela nos ensina. Nós não venhamos desistir daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para fazer. E ore pela minha vida para que eu continue aqui fazendo esses vídeos. Se você tem sido alcançado por essas palavras, se você gostou, se você está vendo pela primeira vez, dê uma olhadinha nos outros vídeos que já tem aqui no meu primeiro vídeo. Dê o seu like, compartilhe, comente. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.